Olá, boa noite. Começando mais uma live aqui no RJ Entrevista, nessa noite de terça-feira. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós temos uma live muito especial com o Dr. Evaldo Melo, psiquiatra e psicanalista, que vai nos falar sobre Setembro Amarelo. Ele já entrou aqui e nós vamos chamar ele para participar. Dr. Evaldo Melo, que é um expert, um grande estudioso. E vamos ver aqui, conectando. Ele entrou, olha com o quadro dele aí atrás, um cenário maravilhoso esse quadro. Boa noite, doutor Evaldo. Boa noite, Roberta. Boa noite, um prazer tê-lo aqui de volta. Que bom, que bom. Que bom estar aí também. A última vez que nós conversamos foi em maio, não é isso? Em maio. No começo da pandemia. Muitas águas rolaram de maio para cá. Muitas águas rolaram. Antes de começar a live, doutor Evaldo, eu queria apresentar o senhor para os nossos seguidores, tá certo? Um minuto só. Eu queria dizer que doutor Evaldo é psiquiatra e psicanalista, diretor do Instituto Raide Agreste, ex-secretário de Saúde Municipal do Recife e ex-presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. É isso, doutor Evaldo? E muitas outras coisas mais. É um resumo, porque se a gente for falar todo o seu currículo aqui, a gente passa 1 hora na live, porque o senhor tem muitas especializações, né? Especializações em alcoólicos, especializações em dependentes químicos, várias especializações. Não é isso? É muita estrada também, né, Roberta? E nessa estrada a gente vem colecionando essas experiências, é verdade. Então, hoje nós vamos falar, doutor Evaldo, sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha que começou em 2014 para tratar especialmente da questão do suicídio. É uma história tabu ainda, né? Muita gente tem medo de falar sobre isso, mas que diante dos casos que vieram aumentando, foi necessário realmente se viu necessário se fazer essa campanha para que as pessoas se alertassem para o problema. Não é isso? Primeiro eu acho que é absolutamente pertinente se discutir a questão do suicídio e relacionar com a depressão, como é a sua chamada para a live. Primeiro porque são dois quadros que têm crescido muito na saúde mental, na questão do adoecimento psíquico, não é? Quer dizer, é a depressão e o suicídio, que em geral tem uma relação, mas não completamente sempre tem uma relação. O crescimento do suicídio, Roberta, ele é preocupante, principalmente porque o crescimento se localiza em duas faixas que são muito vulneráveis. A primeira faixa é a faixa de 15 aos 29 anos. Isso pode surpreender os seus ouvintes e as pessoas que lhe acompanham. E me surpreendeu agora. Por que essa faixa tão jovem? A pessoa está começando a vida, é uma fase que a pessoa é jovem, tem um futuro todo pela frente. 15 anos é debutando, que a gente chama. Isso, exatamente. Então, o suicídio entre os adolescentes, pegando o foco dos adolescentes, ele tem crescido sobremaneira. Mas a faixa 15 a 29 anos. Então, como você disse, é quando exatamente as pessoas estão começando a vida e, portanto, começando os desafios da vida. Né? E a outra faixa de vulnerabilidade é acima dos 65 anos. Né? Quando a gente diria, já no ocaso, não é, do processo vital. Então, veja, pegando essas duas faixas, entendendo a importância de proteger aquelas pessoas que estão começando a vida, entendendo a importância de proteger aquelas pessoas que estão acima de 60 anos, evidentemente que nos faz, nós trabalhadores da saúde mental, nós pesquisadores da epidemiologia do adoecimento psíquico, ficar muito preocupados e precisar conversar sobre isso. Evidentemente que tem uma corrente, eu tenho que te dizer isso, Roberta, tem uma corrente que é contra o Setembro Amarelo. Não sei se tu sabes disso. Eu não sabia disso. Tem uma corrente que é contra e tem um fundamento científico para ser contra, porque há pesquisas que mostram, já há muitos anos, há uns 30 anos, as pesquisas mostraram
que quanto mais você fala em suicídio, mais há a possibilidade de aumentar o número de suicidas. É como se conversar sobre o suicídio, é como se falar sobre o suicídio pudesse desencadear um quadro em alguém que este desejo tivesse adormecido. Eu não pertenço a esse grupo de pesquisadores e a esse grupo de teóricos. Eu acho que sim, que há esse risco de algumas pessoas serem motivadas, mas não sobre falar. Você sabe que há na imprensa uma combinação tácita que não deve se noticiar suicídio. Noticiar suicídio não se deve. A gente tem essa prerrogativa na imprensa. A gente não pode falar sobre suicídio. Quando alguém se suicida, não é notícia. Isso. Por quê? Porque há o comportamento imitativo, há o comportamento através da imitação, da identificação. Mas quando a gente fala, como a gente está falando hoje, sobre a questão do risco e da proteção que essas pessoas precisam, aí eu, como técnico, digo, nós precisamos conversar, nós precisamos falar, nós precisamos ter um setembro amarelo, mesmo que isso traga à baila uma questão que é muito delicada. É muito delicada porque é uma questão antinatural, Roberta. A natureza não é a natureza humana, a natureza animal é a natureza da preservação, do instinto de preservação. E quando você está falando de suicídio, você está falando da quebra desse instinto básico, que é o instinto de preservação. Então, contraria a coisa mais básica, que é a luta pela sobrevivência, a luta pelo instinto de preservação. Então, é algo absolutamente antinatural. Então, portanto, a gente está falando de uma situação muito grave e difícil de ser compreendida, né? Quando a gente fala de suicídio de jovens, mais ainda. Pois é, exatamente. Por que está acontecendo tantos casos de suicídio de jovens ou vontade de suicidar? Às vezes não é para chamar atenção, porque o que acontece é que às vezes a gente vê assim, um caso de um amigo, um caso de um colega de escola, um caso tal. Mas às vezes tem um jovem que chega para o pai, que chega para a mãe, ou que chega para alguém e diz: ah, eu estou com vontade de morrer. Como é que a gente distingue o pai ou a mãe quando é para chamar atenção ou quando é realmente um caso que precisa de um tratamento? Eu acho que esse é o problema do pai, que ele fica naquela dúvida. O menino está fazendo para chamar atenção ou ele está fazendo porque realmente ele precisa de um atendimento psiquiátrico? Quando a gente deve, nesse momento, intervir? Como é que a gente deve agir como pai e como mãe? Veja, primeiro, eu diria, sempre deve se considerar como uma afirmação séria, sempre. Sempre. Mesmo que seja só um pensamento para poder amedrontar os pais. Porque eu sempre perguntaria, o que é que está por trás desse desejo de amedrontar os pais? Entendeu, Roberta? Então, eu costumo dizer isso para as pessoas que me procuram, para os pais, assim, eu sempre levo a sério quando a pessoa diz, eu não quero mais viver. Mesmo que isso seja um desejo de ter mais atenção. Porque eu pergunto, por que essa pessoa está tão desejosa dessa atenção a mais? Pense a questão do adolescente. Nós vivemos uma situação na civilização, na nossa sociedade contemporânea, que é uma situação muito ambivalente. Os pais, de fato, têm muitas dúvidas como tratar os filhos. Nós vivemos isso. Tem um escritor inglês que ele diz assim, a geração mais acima da nossa, eles não tinham dúvida. Pai é pai, filho é filho, e a coisa era muito bem definida. À medida que a psicologia e aqui Freud diz, olha, a maneira como você cria seu filho pode prejudicar o seu filho para o resto da vida. Ele nunca disse isso, mas as pessoas acham que ele disse. Então, você fica com medo de que a sua atitude venha prejudicar o filho. Isso lhe deixa numa situação muito ambivalente, muito insegura. E essa insegurança. Então, nós temos filhos, adolescentes, primeiros que são infantilizados. Nós temos a própria insegurança, a própria violência faz com que a gente infantilize nossos filhos com excesso de proteção. Com excesso de proteção.
pelo nosso medo. A gente transfere os nossos medos, as nossas dúvidas, do mesmo jeito que uma pessoa que tinha pouco dinheiro na adolescência começa a dar dinheiro para o filho adolescente, como se aquilo fosse, a verdade, superar uma dificuldade que é do pai, não é do filho. E ele Quem teve aquela carência toda foi o pai ou foi a mãe, não foi o filho. Então, primeiro essa necessidade de superproteger. E depois há uma pressão da sociedade, não é? Que o adolescente tem que começar a assumir posturas adultas, tem que assumir uma postura adulta para que assuma já a sua responsabilidade. Por exemplo, do ponto de vista de desenvolvimento psíquico, é um absurdo que com 15 anos, um menino ou uma menina, um adolescente ou um adolescente, começa a se dedicar para o vestibular de medicina. Porque hoje em dia, você se dedica para o vestibular de medicina, não é no terceiro ano científico, da nossa época era científico, hoje é terceiro, segundo grau. É no primeiro. E é aula, e é reforço, e é não sei o quê, e ele vai para tal curso, vai para o curso de português, vai para o curso de biologia, vai para o curso de... Veja, é uma pressão demasiada. Por que tem que se entrar na faculdade com 17 anos, Roberta? Exatamente. Por que o cara tem que começar? Por que você tem que escolher a sua carreira profissional que você vai seguir a vida inteira com 14 anos de idade? Porque com 15 já tem que se comprometer. Então, veja como é ambivalente, como é inconstante, indeciso, impreciso a atitude do pai. Por um lado, super protege. Por outro, pressiona. Não é o vestibular, você tem que fazer tal cursinho, você tem que fazer isso com 14 anos de idade, porque com 15 ele tem que começar a fazer. Não tem nenhuma necessidade de que um adolescente faça um vestibular e passe com 17 anos, gente. Eu até diria, ele terá muito mais vantagens para o futuro da vida dele se ele entrar na faculdade com 20 anos, com 21 anos. Esses 3 anos farão a diferença para melhor. Mas não, a sociedade, os pais, os amigos, há uma pressão para que passe no vestibular e no primeiro vestibular, se for possível. É a mesma coisa com concurso. De repente passou, terminou o curso de Direito, tem que entrar para um concurso, tem que estudar. Veja, esta pressão social para que o adolescente assuma uma vida adulta precocemente, muito cedo, prejudica e pressiona aquela cabeça frágil e absolutamente imatura. Esse é um dos exemplos que eu quero dizer. A superproteção e a superpressão. Essas duas coisas são muito ruins. Estão perguntando aqui, e eu acho interessante essa pergunta, o que é que o senhor acha de suicídio por conta de bullying? Ou até depressão também, em muitos casos, né? Que acontece nos jovens, a questão do bullying. O senhor que trabalha com essa área, porque eu realmente já não tenho mais filho adolescente, eu não sei como essa pressão que acontece hoje com essa coisa do bullying, que é muito forte. E tem a questão das redes sociais também, que hoje se passa muito foto desse jeito, foto daquele outro jeito, que é muita pressão a questão das redes sociais, de estar bonito, de estar bem na foto, de estar bem no Instagram, de estar, né? Tem toda essa pressão das redes sociais, de uma condução, de um estereótipo físico também, que eu acho que deve pressionar muito quem não faz parte daquele grupo. Veja uma coisa. Eu não faria esta relação de causa e efeito. Eu nunca faria essa relação de causa e efeito. Porque nada na vida é unicausal, ou seja, só tem uma única causa. Então, assim, eu não relacionaria assim, diretamente o bullying com a tentativa ou com o suicídio em si. O bullying, não é? Todos nós passamos por algum tipo de bullying, sabendo que nós temos colegas que passaram muito mais bullying do que nós, e que nós fizemos bullying quando nós estávamos no colégio com alguns dos nossos colegas por características deles que nós não tínhamos ou que nós não aprovávamos. Então, o bullying em si não é o que vai provocar o suicídio, e sim a forma como esse adolescente lida com o bullying. Veja, por que é que este adolescente não foi capaz de procurar o abrigo de um adulto, o apoio de um adulto? E eu estou começando pelos pais. Não é? O que é que os pais, de fato, fizeram para proteger esse adolescente? E aí eu estou falando do adolescente negro, eu estou falando do adolescente gordo, eu estou falando do adolescente magro demais, eu estou falando do adolescente que, naquela fase que fica feio, que fica com as pernas compridas, que fica com o corpo pequeno, que fica com a cabeça grande, com o nariz grande, cheio de espinha. Veja,
o que é que impediu este adolescente de procurar ajuda? E mais, o que é que impediu esse adolescente de enfrentar o autor do bullying? Quer dizer, veja, as coisas não são diretas assim. Não é, sofreu bullying vai se matar. Não, não é assim. A gente sabe, por exemplo, que, primeiro, há esta pressão social deste biotipo ideal, como você estava falando. Nós temos essa caracterização do tipo ideal. Né? Eu recebi uma foto agora, essa semana passada, dos 10 homens mais bonitos de 1930. Eram uns caras com uns cuecão, um sapato com meia, uns caras com bigode. Era tudo que a gente diria de que pense nos cabra feio. Nos cabra feio. Eu vi. A questão da beleza é uma questão relativa, contemporânea, que é da civilização e que sempre vai. Você vê as mulheres, quando você vê as mulheres retratadas pelos pintores antigos, você vê as mulheres do Degas, quando você vê mulheres rechonchudas. E serem rechonchudas era exatamente o padrão de beleza daquela época. Beleza. Minha avó dizia, se minha avó visse uma criança ou um menino de 3 anos que não fosse gordinho, bochechudo, ela diria, esse menino está passando fome. Está passando fome. São padrões de beleza. E a gente tem um padrão de beleza. O que acontece na nossa contemporaneidade, no nosso momento histórico, é que nós temos isso que nós estamos fazendo para o bem, que é conversar para esclarecer, conversar para poder informar. Mas as redes sociais, existe também a possibilidade de que as pessoas sejam expostas e que as pessoas sejam pressionadas e que as pessoas sejam vilipendiadas, eles sejam absolutamente no sentido de agredidas. Então, esta rede social, dizia um pensador da antiguidade o seguinte, ele dizia, falar mal de uma pessoa é como você pegar um travesseiro de penas e espalhar esse travesseiro de penas pela cidade inteira. Mesmo que você venha a desmentir, você não recolherá todas essas penas que foram espalhadas pela cidade. Não, então ficará sempre a impressão e alguma pessoa, não, mas aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a rede social ela tem esta capacidade de destruir também a reputação de alguém. Também a questão... E se isso atinge um adolescente, se isso atinge... Veja, essa questão... Quando é que você imagina, não é, que houvesse uma pressão para que as pessoas se automutilassem, para que as pessoas se cortassem? Aquela coisa da baleia azul que teve aqui há 2 anos. Pois é, como é que as ocorre pessoas se machucavam, os adolescentes se machucavam, e alguns até morreram, de fato foram levados. Agora, veja, aqueles adolescentes que foram levados pelaquela coisa da baleia azul a se atirar de um prédio, a se atirar de uma ponte, a se atirar de uma... Né? Não eram adolescentes que estavam bem, não eram adolescentes normais neste sentido, que não estavam com a cabeça legal, entende? E aí vem, como é que você age, você pai, você mãe, a responsabilidade é sua de identificar. Porque esta situação sempre começa com uma mudança de comportamento. E se você está junto do seu filho, você vai ver essa mudança de comportamento. Tira um pouco o que é a mudança do comportamento do adolescente, que ele começa a ficar mais isolado, ele começa a ficar com a turma dele, o que o pai e a mãe dizem já não vale muito, o que vale é o que a turma diz, que isso é o processo natural da identificação, de você procurar a sua identidade. Você se afasta do pai e da mãe para você criar uma sua identidade, que a gente sabe que no fim vai ficar terminando muito parecido com o pai e com a mãe, como Exatamente. Diz Belchior, né? No fundo, nós somos como nossos pais. Belchior, mas, doutor Evaldo, como é que a gente faz para chegar, para conversar com o adolescente? Nos dias de hoje, eles passam o dia do celular. A gente veja adolescentes, onde vocês estiverem, estão assim, não é isso? A gente passa, eu não vou negar, porque por conta do meu trabalho, eu tenho que passar o dia no celular. Né? Estão perguntando aqui, como podemos interferir nisso? Como a gente pode chegar até eles para conversar? Porque muitas vezes eles não querem nem ouvir, não querem nem estar junto dos pais, como o senhor falou. Eles não querem chegar. E como é que a gente faz? E tem aquela história, o ajuda do tratamento. Todo mundo diz que um tratamento psiquiátrico ou psicológico só deve ser feito se a pessoa quiser. Não é isso?
E se o adolescente não quer ir para o psicólogo, não quer ir para o psiquiatra, como é que os pais, o pai ou a mãe, ou quem estiver cuidando, o responsável, deve agir? Eu acho que aí é que está a questão, que às vezes a pessoa quer ajudar, mas não sabe como, porque não consegue chegar no adolescente, o adolescente diz que não quer ir para o psiquiatra de jeito nenhum, que aquilo é bobagem, e se recolhe no quarto dele, se tranca, e a mãe tenta, e tem que trabalhar, e quando volta de noite já está cansada. Tem a questão do dia a dia essa questão aí de você tem que trabalhar também, tem que ter seu sustento, o menino vai para o colégio, volta. Enfim, não é fácil. A gente diz que é fácil, assim, conversar, mas às vezes tem um entrave ali do dia a dia que não deixa. Tem. Eu queria dizer o seguinte, que não dá para você que nunca conversou com seu filho começar a conversar exatamente quando ele está mais estranho. Vai ser mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Então, a conversa com o filho, com a filha, tem que começar bem antes. Tem que começar quando eles são parceiros dos pais. O grande momento de maior contato com os filhos e dos filhos com os pais, onde há mais respeito, é entre os 3 e os 9, 10 anos, que é o chamado por Freud de período de latência. Aí é uma aproximação maior. Então, a conversa não pode ser uma conversa que surja quando ele tem 17 anos. A conversa não pode começar quando ele tem 15 anos. A conversa tem que começar antes. Então, as pessoas têm que conversar com os filhos bem antes. Tem que dividir as opiniões com os filhos bem antes. Tem que ouvir bem antes. Né? E, evidentemente, se as pessoas têm esse relacionamento, é possível até que, diante destes acontecimentos que a gente está tentando abordar, o próprio filho procure os pais. Mas vamos supor que ele não procura. E vamos supor que esses pais, né, por contingências da vida, por características da vida, por contingências da vida, não tenha essa aproximação nesta fase preliminar e que, de repente, identifica, olha, estou vendo que meu filho, minha filha, está precisando de ajuda, eu vou me aproximar. E aí eu acho que dá para se aproximar, é evidente que dá para se aproximar. É mais difícil? É mais difícil. Conversar com quem nunca conversou é mais difícil. É mais difícil. Já tem, é mais difícil, mas é possível. A outra questão é assim, é necessário que quando esta situação está mais configurada de afastamento, se recorra a uma ajuda profissional sem indicar nenhum fracasso. Veja, eu acho que o que eu diria para os pais que nos ouvem e que nos veem é assim, precisar de uma ajuda profissional não é nenhum fracasso. Não é nenhum fracasso. É auxílio. Né? Se eu tenho... Veja, há muito preconceito em relação ao sofrimento psíquico, Roberto. Há muito preconceito. Quer dizer, veja, você veja a depressão, que hoje é a doença mais prevalente no mundo inteiro. Depressão e doenças cardíacas são as duas doenças do mundo moderno. As duas, que despontam em relação a todas as outras. Então, depressão é uma questão epidêmica. É uma questão que atinge a população do mundo, não é só do Brasil, não. Mesmo assim, o que eu ouço dos meus pacientes que têm depressão é uma extrema incompreensão das pessoas que convivem com o deprimido. Até onde a depressão é confundida com preguiça. Até onde a depressão é confundida com falta de caráter, com falta de vontade, com falta de determinação. Eu queria até pedir um parênteses para o senhor para ler uma música aqui de Tuone. Ele fez para o Setembro Amarelo. Só um minutinho para o senhor comentar essa música. Eu vou ler só a letra. Vai me dizer que você nunca se irritou, fulano é dramático, a família que mimou. Vai me dizer que você nunca afirmou, ela só gosta de dormir, isso é falta de trabalho. Então me diz, quantas vezes tu perdeu a paciência? Querendo ajudar, dizendo é coisa da cabeça. Então me diz, quantas vezes tu deixou de responder porque a pessoa é para baixo e esse tipo de energia quer bem longe de você. Porque esse tipo de energia quer bem longe de você. Quer bem longe de você. Chegou setembro e o que vamos fazer? Postar com empatia, centros de apoio à vida e o número do CVV. CVV é o Centro de Valorização à Vida, para quem não sabe. O mês acaba e tudo volta ao normal. Diga que pode se matar, que é frescura, que todo mundo sofre e isso é normal. Que todo mundo sofre e isso é normal.
Aí eu queria que o senhor falasse exatamente isso, que quando a gente diz que a pessoa às vezes está em depressão, que diz que está se sentindo para baixo, que está sentindo, aí a pessoa diz, isso é besteira, isso é bobagem, isso é preguiça, ele não quer isso aqui, está sem coragem de se levantar para ir trabalhar. Aí a pessoa diz, isso é bobagem, isso é preguiça, fulano é preguiçoso, não quer dar isso. Acontece isso com o senhor que trabalha nessa área? Muito frequente. O tempo inteiro, Roberta, veja. E eu sempre digo que isto é fruto do preconceito. A doença psíquica, o sofrimento psíquico, ele é vítima do próprio sofrimento e do preconceito com o sofrimento. Ninguém pensaria, se você quebrasse um braço, por exemplo, em você mesmo consertar o seu braço quebrado. A não ser que a pessoa fosse maluco mesmo. Você não vai procurar um ortopedista, que é quem estudou para poder consertar braço quebrado. Porque eu não sei, braço quebrado, vou lá no ortopedista. Que estou precisando fazer uma cirurgia de apêndice, eu vou consultar um cirurgião para poder tirar o meu apêndice e resolver o meu problema. Mas se você está com sofrimento psíquico, você se sente pressionado a resolver sozinho. Você arrogantemente acha que pode resolver sozinho. E se for homem, mais ainda, viu? Porque o homem, para procurar diante do sofrimento, parece que o homem não pode sofrer. Então, o homem é muito mais resistente. E veja, isso não tem nada a ver com informação científica. Os médicos isso é cultural. Talvez sejam a classe social que tenham maior dificuldade de procurar psiquiatras colegas ou psicólogos para poder se tratar. Por quê? Porque há um preconceito inerente à confusão entre sofrimento psíquico e fraqueza. E não tem nada de fraqueza. E não tem nada. Você não pode imaginar, e todos os que estão nos vendo e ouvindo, a dor que é, a coragem que é você levantar todos os dias quando você está com depressão. Dizia uma paciente minha, eu estou com uma pata de elefante no meu peito. Como é que eu posso me levantar da cama com uma pata de elefante no peito? Mas mesmo assim, eu me levanto para poder tentar viver a minha vida. Uma outra paciente me dizia assim, doutor Evaldo, todos os dias eu tenho que me levantar e dar um chute na minha própria bunda para que eu possa me levantar e para que eu possa viver a vida. Então, veja, é uma coisa angustiante você sofrer e ainda sofrer a incompreensão pelo seu sofrimento. Então, são duas dores. A dor em si do sofrimento e a dor da incompreensão. E da incompreensão das pessoas queridas, da incompreensão das pessoas que você sabe... Que mais te amam, que mais te amam, né? Que mais te amam, entende? Agora, o que diz o nosso poeta? O nosso poeta diz assim, por que é tão difícil compreender a dor do outro? Porque é a minha dor. A dor do outro se aproxima da minha dor. E como se aproxima da minha dor, dói em mim. E eu não quero que doa em mim, eu não me aproximo. Aí a pessoa se afasta, coloca um bloqueio. Eu gravei um vídeo essa semana, Roberta, sobre a perda de um filho. Né? Eu vi, o senhor passou para mim. Passei para ti. Nem tinha me lembrado. Né? Aquele vídeo foi baseado numa entrevista que eu li na UOL de um jornalista chamado Mendel Bidrovski, que é da ESPN, que perdeu um filho estupidamente, um filho de 5 anos. Ele estava no apartamento de veraneio, o menino sentou na sala, encostou as costas no vidro, e o vidro foi embora e o menino foi junto, morreu. E, veja, quando eu imagino essa situação, eu imagino que é uma ferida em carne viva, que você não pode tocar e que as pessoas não se aproximam. Né? Perder um filho torna você como se fosse uma chaga, que as pessoas se afastam porque é uma dor insuportável para quem ia se aproximar. Então, eu acho que a depressão, a possibilidade do suicídio, traz essa sensação de que eu não vou me aproximar porque me dói muito. Não porque dói no outro só, não. Porque me dói muito me aproximar desta parte minha que o outro está mostrando. Então, aquela primeira pergunta que você fez, em algum momento da vida, passa na nossa cabeça, não seria melhor que eu não estivesse vivo? Em algum momento passa, na adolescência, quando a gente tem um problema, quando a gente perde alguém, passa. Só que isso passa como um pensamento. Isso não passa como uma vontade. Isso não passa como uma decisão. Passa como um pensamento.
né? Passa como pensamento. Entendi. E neste instante, quando passa como pensamento, eu posso conversar com esse pensamento. Entendi. Agora, perguntaram aqui, doutor Evaldo, se a depressão ela é hereditária. E outra pergunta que eu queria emendar com o senhor. A depressão só se trata com medicamentos? Porque tem muita gente que tem medo de ir para um psiquiatra, de ir para um psicólogo. O psiquiatra é que tem que passar remédio, o psicólogo não passa. Mas de ir para um psiquiatra com medo de tomar remédios. Eu não quero ir porque o médico vai me passar remédio. São essas duas perguntas que eu faço. A depressão é hereditária? E se a gente só trata a depressão com medicamentos? Veja, eu acho que a gente tem que dizer que existe vários tipos de depressão. Não existe só um tipo de depressão. Certo. Existe vários tipos de depressão, que eu diria que há um leque de uma depressão leve, é uma depressão gravíssima, endógena. Esta depressão endógena, ela tem um componente hereditário prevalente. Tem um componente hereditário. Tem um componente genético. Ela necessariamente não é hereditária. Tem um componente genético. Eu quero corrigir. Não é hereditário. Tem um componente genético. Você nasce com uma predisposição. Hereditariedade é quando você passa de pai para filho e passa direto. Não. Você passa uma vulnerabilidade. Você passa uma possibilidade maior de desenvolver a depressão. Então, existe um componente genético na depressão. Existe. Agora, existe mais na depressão chamada endógena, a depressão mais grave. Mas existem as depressões chamadas de depressões neuróticas, que são depressões que se acompanham de ansiedade, depressões que são mais circunstanciais, são depressões mais leves. Existe a depressão também no transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele pressupõe, para ser bipolar, tem um polo de excitação, de euforia, e um polo da depressão. Então, a depressão também aparece no transtorno bipolar. E, às vezes, o transtorno bipolar aparece só como depressão. Não chega a ter o ciclo da euforia. Mas da euforia. Bipolar. Então, existe também o que se chama de uma depressão ansiosa, que eu já estava falando, que é a depressão que se acompanha de ansiedade. Existe, na verdade, o estado depressivo, o traço depressivo, que não chega a ser doença, que são características, traço depressivo, que são características depressivas que a pessoa terá ao longo da vida e que enfrentará sem que esse traço depressivo se transforme em uma depressão. Então, neste sentido, quando você tem uma depressão grave, necessariamente você vai usar medicação. Agora, necessariamente vai usar medicação. O medo de usar medicação, principalmente, Roberta, então eu vou usar medicação o resto da minha vida toda. Esse é o grande medo da pessoa de começar a usar medicação. É o grande medo, eu acho. É isso. Não. Você vai, um bom prescritor de medicamentos antidepressivos, ele vai fazer um ciclo, que esse ciclo antigamente era de 9 meses, a literatura está falando hoje em dia em 2 anos. Você usa o antidepressivo, você começa a desmamar e a suspender, e 70% daqueles deprimidos deixarão de precisar do antidepressivo. Esses outros 30%, se você começa a reduzir, eles terão um novo episódio depressivo que você vai usar e você vai aumentar a medicação, e desses vai sobrar entre 15% e 20% que vão precisar, de fato, usar a medicação para o resto da vida. Mas qual é o problema, gente? Eu sou diabético, eu vou usar remédio para diabetes a minha vida inteira. Quem é hipertenso vai usar antihipertensivo para a vida toda. Por que a pessoa não pode usar um antidepressivo? Porque esse preconceito também em relação ao antidepressivo. Então, uma depressão grave, uma depressão leve, não. Uma depressão moderada, às vezes, mas uma depressão grave, sempre você vai usar uma medicação. Digo até mais. Nos Estados Unidos, se você tem um paciente deprimido grave e você resolver tratar só com psicoterapia, você pode ser processado. Eu sei disso. Porque você tem uma informação de que a depressão é sempre tratada com psicoterapia e medicação. Esses casos moderados e graves. E se você trata só com psicoterapia, você não está dando para o seu paciente tudo que você pode dar. E lá eles são muito rígidos. Se você tem... Primeiro, você tem que ter a informação. E se você não dá aquilo que o seu paciente pode ter de melhor, você pode ser processado por isso. Casos moderados e casos graves, vai precisar da medicação junto com a terapia. Só a medicação também é menos eficaz do que medicação mais terapia.
Agora vamos partir. Aqui perguntaram aqui, vou primeiro fazer a pergunta do seguidor, que a gente dá sempre preferência ao seguidor que está aqui nos assistindo. Perguntaram se o álcool potencializa a depressão ou dá mais depressão. Aí é um círculo vicioso, né? Eu estou fazendo, no próximo ano, 50 anos de formato, né? E tenho trabalhado nos últimos 40, 45, mais com a questão do uso de álcool e de outras drogas, né? O Instituto Raid começou há quase 30 anos atrás, aqui em Recife, exatamente para a gente poder trabalhar isso. E veja, o que acontece é que 60% dos quadros de alcoolismo ou de outra dependência, 60%, né, tem o que se chama de comorbidade, uma outra doença. O alcoolismo não é a doença primária. Então, eu faria a resposta ao contrário da pergunta que foi feita. A depressão leva ao uso do álcool e termina influenciando o aumento do uso do álcool. Então, aí causa a dependência. E aí você tem um ciclo vicioso que vai. Você está deprimido, bebe para melhorar um pouquinho, e aí esse álcool. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, não é um estimulante, é um depressor. Ele dá aquela euforia, mas depois ele deprime. Quando você toma um pileco, você sabe que no fim da farra você está deprimido, você vai dormir. Por quê? Porque é um depressor do sistema nervoso central, embora tenha aquele efeito eufórico inicial. Então, como ele é um depressor, ele aumenta. E isso faz com que a gente sempre trate isso que se chama de comorbidade. São duas doenças, tem que ser tratado de duas formas. Então, você tem que descobrir qual é a doença primária. É uma depressão? É uma síndrome de pânico? É uma psicose? E aí você vai. Porque, na verdade, o que a gente precisa passar para a população é que o problema não é a substância. O problema não é a cocaína. O problema não é o crack. O problema não é o álcool. O problema é o homem ou a mulher que usa essa substância. Porque nós conhecemos pessoas que usam álcool e que não tem nenhum problema. Nós conhecemos pessoas que usam maconha e que não tem nenhum problema. E nós conhecemos pessoas que usam cocaína e que também não tem nenhum problema. Então, a questão não é a substância. Você não pode demonizar um ser inerte que é a substância. A questão é este homem, esta mulher, quando entra em contato com essa substância e como é que fica este casamento? Quais são as consequências que este homem ou esta mulher passam a apresentar? É tanto que lá no Raid, quando a gente começa a trabalhar, a gente trabalhava com a dependência, mas a gente tem que trabalhar com a pessoa. E trabalhando com a pessoa, a gente tem que terminar trabalhando com a depressão. E hoje em dia, a gente atende pessoas que só têm depressão, que não precisam ter a dependência. Por quê? Porque as pessoas que têm depressão precisam reprogramar a vida. E quando você vai fazer um tratamento para o problema do álcool, você não vai simplesmente deixar de usar álcool. Você precisa reprogramar a sua vida, ressignificar. É isso o termo que a psicologia dá. Ressignificar a sua vida. Porque senão não adianta. Não adianta você tapar a boca da garrafa. Você tem que mudar aquela pessoa que está em contato com aquela garrafa. Este é o grande desafio. Perfeito, doutor Evaldo. Realmente é um. Agora, isso é um desafio, né? Reprogramar a vida. A pessoa tem que ter uma coragem. E tem que mudar. E tem que mudar. Porque, se não mudar, vai repetir todos os comportamentos anteriores. Você tem que mudar, tem que entender. Ou seja, diz um psicanalista francês que, na verdade, tudo está a partir da falta. Do buraco que a gente tem dentro da gente. E do buraco que a pessoa que usa drogas tem dentro dela. A droga é uma tentativa vã de suprir a falta. De suprir a falta, de preencher esse buraco. Então, você vai ter que trabalhar com o seu buraco. Você não vai ter, não é simplesmente deixar de usar a droga. O que é que está me levando a usar a droga? Esta é a grande pergunta, né? Então, a questão da depressão, você tem que reprogramar a sua vida sabendo-se deprimido. Não existe um milagre de você deixar de ser uma pessoa com uma personalidade depressiva. Você não deixará. Você é uma pessoa agressiva, você será uma pessoa agressiva de personalidade. Agora, você pode trabalhar a sua agressividade para que ela não prejudique a você, para que não prejudique os outros. Tanto que perguntaram aqui, foi meu amigo Tarcísio Regueira, que ele perguntou aqui, também é jornalista, ele perguntou, radialista, na realidade, o bom humor ajuda, mas é difícil uma pessoa com depressão conseguir o bom humor, não é isso? O bom humor já é uma tentativa de levar a vida de uma forma mais leve. E se a pessoa vai levar a vida de uma forma mais leve,
em geral, ele não vai desenvolver uma depressão. Porque a depressão também tem a ver com uma sobrecarga de responsabilidade psíquica, não é responsabilidade real. Porque, veja, a gente estava falando isso, não é exatamente o que está acontecendo. Porque as pessoas perguntam, mas o que é que aconteceu com você? O que é que você perdeu? Não são as perdas reais. São as perdas simbólicas, são as perdas de dentro da pessoa, não é? E a gente tem uma família que perde um pai, que perde a mãe, são 4 irmãos e vão reagir de 4 formas diferentes. Então, por que cada pessoa vai reagir diante do impacto de forma diferente? Então, eu diria para Tarcísio, se você consegue levar a vida de uma forma mais leve, naturalmente, você está se vacinando contra a depressão. A depressão e o suicídio, eu queria só tocar isso. Pode falar, claro. Está muito bom ouvir o senhor falar. Depois eu quero uma pergunta de Paula Lira. Qual a diferença de depressão e tristeza profunda? Fica essa para depois, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, fale aí, fale o que o senhor falou. A questão do grupo de risco acima de 60 anos e de 65 anos. A gente tem, no Brasil e no mundo, cada vez mais pessoas morando sós. Algumas dessas pessoas vão morar só por opção. Algumas dessas pessoas vão morar só porque as circunstâncias da vida levaram a isso. Mas, veja, são em geral mulheres que estão mais morando só. São 38 milhões de lares no Brasil, onde quem comanda o lar é a mulher. 38 milhões de lares. É muita mulher, né? Sendo chefe de família. Sendo chefe de família. Mesmo que aí tem um pedaço desses 38 milhões de lares que a mulher ganha mais, mas o pai consegue manter a função paterna e ele continua ainda como chefe da casa, mesmo sem ganhar mais, o que é complicadíssimo, não é fácil. Ainda tem esse preconceito que um homem tem que ganhar mais, né? Tem que ganhar mais, exatamente. Há um sentimento de inferioridade para masculino. Por exemplo, deixa eu te dizer um dado para nossos acompanhantes aí. Quem se mata mais são homens. É verdade, eu não sabia disso. 80% dos suicídios são de homens. E quem tenta mais se matar são as mulheres. Então, se você pega as tentativas de suicídio, isso é mais uma coisa das mulheres. Mas se você pega os suicídios que foram exitosos, que terminaram pela morte, aí são os homens. Essa questão da discussão de gênero é muito importante, do papel do homem, do papel da mulher, que por mais que esteja misturado hoje em dia, está muito mais misturado, porque isso vem sendo batido, e hoje não é tanto. Mas se eu volto, por exemplo, para a população lá acima de 65 anos, que são... Os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Tem outra coisa também. As mulheres vivem mais, né? Então, as mulheres têm a possibilidade de ficarem sós mais do que os homens. E esta vida destas mulheres, predominantemente mulheres, depois de 65 anos, podem ser a redenção da vida. Muitas mulheres optaram por morar sós, botaram os filhos para fora de casa, o marido se afastou, se separou, morreu, e elas passam a ter uma vida com um nível de qualidade de vida e de felicidade que nunca tiveram. A maioria não. A maioria é 4 vezes maior o número de depressão na população acima de 65 anos do que na população normal. Então, há uma faixa de risco, depois de 65 anos, do desenvolvimento deste mal do século, que é a depressão. Pois é. Aí eu pergunto ao senhor, eu quero perguntar, essa pergunta de Paula Lira, de qual a diferença de depressão para tristeza profunda, ou é a mesma coisa? E depois eu volto a perguntar ao senhor sobre essa questão dos 65 anos. Mas vamos lá perguntar para a Paula Lira, que ela é nossa seguidora, está sempre aqui prestigiando a gente. Qual é a diferença entre depressão e tristeza profunda? Veja, a gente precisaria tristeza profunda com ou sem razão. Tem uma diferença. Se eu estou triste, profundamente triste, diante de um fato objetivo, é tristeza. Se eu estou profundamente triste, sem nenhum fato objetivo, se é alguma coisa que vem de dentro, sem eu não... Olha,
estou bem profissionalmente, estou bem com meu marido, estou bem com meus filhos, estou bem com minha família, estou bem com tudo. E eu tenho uma profunda tristeza, aí é depressão. Aí não é tristeza. E essa questão da autopiedade, que a pessoa fica se sentindo sempre pior do que os outros, a pessoa se sente fragilizada, é depressão? Pode ser depressão. Na verdade, você está falando de uma pessoa muito carente, não é? Você está falando de uma pessoa... Eu chamo essas pessoas... eu digo que algumas pessoas têm um sentimento de que o mundo deve a elas. Exatamente. O mundo deve a elas, né? Então, veja. E aí eu vou falar com uma família, por exemplo, de uma pessoa que tem esse comportamento, e eu vou acalmar o familiar dizendo: este buraco, que a gente está chamando de carência, este buraco que faz com que as pessoas sempre queiram a atenção, sempre queiram mais, este buraco é impreenchível. É impreenchível. Por mais que a mãe dê, por mais que o pai dê, por mais que o amigo dê, ele não será preenchido porque ele está furado embaixo. Então você bota em cima e sai embaixo. Então, estas pessoas, e são pessoas com muita dificuldade de se tratar, porque, veja, no meu consultório, a gente observa isso todos os dias, as pessoas chegam lá dizendo assim: doutor, minha vida não está boa, eu preciso mudar, eu vim aqui para mudar. Aí você, quando a pessoa senta, começa a falar dos outros, que os outros estão infernizando a vida dele. Ele quer mudar os outros, não quer mudar ele. Não quer mudar ele. Não quer mudar ele. Então, o exercício de se sentir responsável, por si mesmo, pela sua vida, se sentir o protagonista da sua vida, este é o resultado terapêutico que a gente pode ter mais. É dizer, olha, tudo que acontece com o indivíduo adulto é responsabilidade dele. Por mais que tenha sido, a vida tenha sido cruel, por tudo. Tenha sido cruel, mas a vida tem que ser sua. Se você não toma a sua vida nas suas mãos e na sua responsabilidade, eu acho que você não tem a possibilidade de encontrar um caminho diferente. Você vai entrar o mesmo discurso. E essa cara. Mas eu queria dizer para a Paula é minha sobrinha querida, viu? Ah, é? É minha sobrinha do coração, queridíssima. Eu mando um beijo grande para ela. Beijo, Paula. Beijo, Raquel. Paulinha. Beijo, Nara. Todas elas. Até João Lira entrou aqui na live também. São 3 sobrinhas, filhas que eu tenho Raquel, inclusive, é minha filhada. Mais que a sobrinha, Raquel é minha filhada. Olha aí, Raquel. Sabrina Lira também está aqui. Olha, os Liras todos estão aqui. Essa daí é simplesmente a minha filha. Ah, é sua filha, Sabrina? Olha, Sabrina prestigiando o pai. Muito bem, Sabrina. Prestigia o pai. Muito bem. Muito bem, Bina. Estão todos os Liras aqui. Doutor Evaldo, eu queria saber, a gente volta... Kátia Besançon está mandando um beijo. Quer um beijo para ela também. Beijo, Kátia. Querida, saudade de você, minha amiga. Veja só, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: a gente estava falando essa questão dos 65 anos para cima. Sim. Com relação ao jovem, geralmente ele mora com os pais, aí o senhor falou, atenção, a gente consegue ir atrás. Olha aí, Branca Gosta, doutor Evaldo tem claque. Tem uma claque mesmo, viu, João Lira? Governador João Lira. Beijo, governador. Bom, agora começou a sessão rádio. Beijo para fulano, veja só, a gente sabe que os jovens, a gente está em casa, geralmente ele mora com a casa com os pais, ele não tem autonomia para morar só, pelo menos até 20 anos, 18, 19, ele geralmente mora com alguém. Mas acima de 65 anos, quando ele está morando só, como o senhor disse, é difícil, às vezes, de um filho ou de alguém da família diagnosticar que ele está sofrendo, por essa a depressão. Leila Queiroz também, toda a família aqui, que ele está sofrendo esta depressão, que ele está passando por este problema. Ele fica na dele, fica muado, às vezes não quer incomodar um filho, um neto, uma pessoa da família, e fica sofrendo sozinho. E não se trata. Aí a questão é mais difícil ainda. Como é que a gente chega nessas pessoas para que exatamente não ocorra o pior, que é o suicídio, o pensamento que vai à morte? É isso que eu queria saber do senhor. Como é que a gente chega nessas pessoas que estão ali naquele mundo delas e a gente
Se esquece. Porque o filho vê uma vez por semana, liga, tá bem, tá tudo bem, ou às vezes nem vai. Agora, nessa pandemia, tem gente que não vê os pais há 6 meses, né? Com medo, porque são pessoas de alto risco. Como é que a gente faz? Veja, eu vou Dê dar uma uma luz. vou dar uma resposta muito semelhante àquela que eu dava em relação ao adolescente, porque para mim é a mesma situação. As relações são construídas, e construídas ao longo do tempo. Não é? Também é muito difícil que você passou a vida inteira sem conversar com o pai e com a mãe, e de repente, quando ele tem 70 anos, vai começar a conversar com ele. É possível? É possível, mas é mais difícil. Se você não tinha cumplicidade com o seu pai, não tinha cumplicidade com sua mãe, se você também não era um bom ouvinte para as demandas do seu pai e de sua mãe, é difícil que quando ele chega com 70 anos, que tenha as suas demandas, divida com você. Ele vai dividir com as outras pessoas que, em geral, dividiram. Porque, na verdade, o envelhecimento, ele implica necessariamente na perda. Porque envelhecer é perder amigos. Né? Quer dizer, e perder amigos é perder um pedaço seu. Porque é uma história de um amigo que você perde, que você só tinha com ele. É um dia que você encontrou com ele naquele restaurante. Aquela história foi embora quando seu amigo morreu. Então, os velhos começam a perder um pedaço de si quando perdem os amigos. Então, evidentemente que os velhos precisam da proximidade dos filhos, e é importante que os filhos tentem se aproximar. Agora, isso é uma conta bancária que você vai sacar o que você tem, que você também vai sacar aquilo que você foi poupando ao longo da vida. Não dá para você, de repente, chegar com 70, 75 anos e querer que os filhos deem essa atenção que nunca houve, nunca deu, você não deu, os filhos não deram. Então, veja, que é fundamental que se estabeleça essa relação, mesmo que nunca tenha havido, claro que é importante. Claro que é importante. Agora, é mais difícil. Se você vem acompanhando o desenvolvimento do seu pai, da sua mãe, e, portanto, o envelhecimento deles, você vai ficar, primeiro, mais atento quando as coisas começam a desandar. Você está mais atento porque você conhece. E depois é muito mais fácil você chegar junto. O velho tem dificuldade. Ou é esse velho queixoso, que também tem o velho queixoso, que se queixa de tudo, de tudo, de tudo. O famoso ranzinza. Ranzinza. Ou ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso, ele muitas vezes não vai dizer que está com a dor nas costas, ele não vai dizer que ele está com dificuldade de caminhar, ele não vai dizer que ele está com dificuldade de levantar da cama, porque ele é orgulhoso, porque é difícil para ele admitir as perdas que ele está, as perdas físicas, musculares e muito mais as afetivas. Então, você precisa. E mais, essa situação da pandemia nos traz esse desafio de ficar próximo dos nossos. Por exemplo, eu não vejo as 3 meninas, Raquel, Nara e Paula, desde antes de março, porque nós nos separamos. Eu tenho 72 anos, não posso me arriscar. Sou diabético, então eu tenho também um fator de risco e eu tenho responsabilidade com a minha vida e para preservá-la para mim e para as pessoas que gostam de mim. Então, veja, esta pandemia cria um isolamento maior, cria um distanciamento maior, né? E, portanto, cria uma necessidade maior. Isso quer dizer, cria uma necessidade maior, essa necessidade da atenção, da escuta, da fala. E depois, não é fácil você escutar as repetições dos velhos, mas você precisa aprender a escutá-las. Entendeu? É fácil, eu sei disso. De repente, você começa... Aí é a 10ª vez que eu já... Eu também vi um videozinho agora no Dia dos Pais, não sei se você viu, de um senhor sentado com o filho num parque. Aí senta um passarinho e aí o velho pergunta, que passarinho é aquele? Aí ele disse, é um pardal. Aí o velho disse, que passarinho é aquele? É um pardal. Na 3ª vez, o filho dá um esporro no velho. Eu sei. Eu já disse, cara, pardal. Aí ele disse, espera aí. Aí ele foi lá dentro, pegou um caderno, deu para o filho. Abra aí esse, na página tal. Aí o filho abriu. Disse, agora leia alto, leia alto. No dia 25 de maio, meu filho caçula tinha 3 anos. Aí veio diante da gente num parque um pardal. Ele me perguntou
27 vezes que passarinho era aquele. Eu disse, meu filho, é um pardal. Aí ele me abraçava e eu dava um beijo nele. 27 vezes. 27 vezes. Entendeu? E com 3 vezes o filho estava dando esporro no pai. Então, eu digo muito isso para meus pacientes. Tenham com seus pais metade da paciência que eles tiveram com vocês. Só precisa ter metade. Nunca tenham toda, só precisa ter metade. Mas há essa intolerância com o velho e com a repetição e com todas aquelas coisas. É difícil, né, doutor Evaldo? No final a gente fica pensando assim, a relação humana é difícil. Mesmo que seja familiar, mesmo que seja mais próximo, mesmo que seja com quem a gente ama, a relação humana é difícil. É isso. É difícil, Roberta, mas é daí que sai todo o prazer da vida. É daí, Sabrina, minha filha, está aí. Né? Então, ver minha filha na minha neta, não existe coisa que eu possa descrever como mais satisfatória. Eu digo, você olha para ela e vê sua filha. Eu olho para ela e vejo você. Eu vejo você. Então, as relações humanas traz todos esses problemas, mas também está todas as gratificações, os prazeres e a felicidade que vem das relações humanas. Não vem de roda. Coisa boa. É muito bom. Doutor Evaldo, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer mais uma vez a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco. Só para agradecer aqui o nosso apoio, que faz essas lives, que leva gás a 28 municípios de Pernambuco. E querer saber do senhor, a gente vai concluir, sobre o Setembro Amarelo. Sobre o que é esse Setembro Amarelo. Jade Salles, que é meu cabeleireiro, está dizendo, doutor Evaldo é incrível. Então, aí, quem não acha? Quando conhece... Já responde minha dúvida. Gel, qual foi sua dúvida? Foi sobre se todo remédio antidepressivo dá sono. Ela perguntou isso. Não, remédio antidepressivo não é para dar sono. Ao contrário, é para deixar você mais aceso. Teoricamente, o antidepressivo deve ser tomado de manhã para que você não tenha um prejuízo no sono. Alguns antidepressivos têm essa capacidade de ajudar no sono, mas a maioria... ele é tomado de manhã exatamente para que não interfira no sono. Ah, tá vendo? Não dá sono. Quem não gosta de dormir, agora quem quiser dormir, se quiser tomar um remédio para dormir, aí é outro departamento. Não, doutor Evaldo, já é outro tipo de remédio, não é isso? Remédio para dormir já é outro tipo de remédio, não é? O remédio para dormir mais indicado... Não tem nada a ver com antidepressivo. Não. Mas o mais indicado é chamado indutor do sono. É aquele que foi desenhado, que foi programado para ser exatamente indutor do sono. Induz o sono, tem um período menor de ação, então você toma às 10 horas e você levanta às 6 inteiro, porque ele já foi processado, já foi eliminado, por isso é que ele é o indutor do sono e só tem esse objetivo de induzir o sono. Então pronto, fica aí, não tem nada a ver antidepressivo com o indutor do sono. Olha aí, Gel Muniz, respondido. Doutor Evaldo, conclua essa live maravilhosa, agradecer ao senhor mais uma vez, porque quem conhece o senhor... se apaixona, as filhas estão aí, as sobrinhas estão aí, todo mundo está aí, o governador está aí para saber disso e para dizer isso. Quem conhece o senhor se apaixona. Pois é, deixa eu terminar com a poesia de Beto Guedes, que eu recebi essa poesia hoje e eu acho que ela é uma poesia atualíssima, que é da música dele que se chama Sol de Primavera. Né? Claro. E que começa dizendo, que todos nós conhecemos, né? Quando entrar setembro, e a boa nova andar nos campos, eu quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou junto outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções do vento, quero ver crescer a nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito. Muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção. Que venha nos trazer o sol de primavera. Abre a janela do meu peito, é a lição que sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu acho que nós sabemos o que nós podemos fazer para sermos mais felizes e para ter um sol de primavera. É isso que eu desejo para todos os que estão nos vendo, nos ouvindo e para você também, Roberta. Ah, para o senhor também. Que pena que essa live está acabando. Eu queria conversar mais. Mas um beijo grande para o senhor, um beijo grande para todo mundo que nos acompanhou aí. Rogério, Sabrina Lira, que é sua filha, deu parabéns. Petequinha, que era palhaço das meninas. Meu Deus. Carla Paiva, olha, todo mundo. Beto Espírito, todo mundo que está aí. Um beijo grande.
Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, viu, doutor Evaldo? Até mais, Roberto. Um abraço grande para todos. Doutor Simone Cortiel, beijo em todos. Tchau, tchau. Que pena que vai acabar. Tchau, Paula. Kátia. Beijos para todos. Carla Paiva. Beijão.